Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma mentoria 4.1. Hoje nós vamos ter a participação do querido amigo pastor Josadac Lima. Vai ser muito bom, mas antes, pedir a você que compartilhe. Tremendo o tema de hoje e eu quero que você passe para as pessoas. Muito importante, muito importante. Mas antes, lembrando da Clínica da Alma, dia 10, 11 e 12 de novembro, um evento exclusivo para pastores, onde vão ser tratados e ministrados no nosso coração. Não fique fora, estamos enviando aí a proposta com o primeiro lote, onde você pode pagar em até 5 vezes, com 3 dias, com todas as refeições, sendo ministrado por homens e mulheres de Deus. Inclusive o pastor Josadac Lima estará conosco ministrando um tempo especial. Você é pastor, estamos preparando algo inédito. Clínica da Alma. Clínica da Alma, 10, 11 e 12 de novembro, em um sítio com psicólogos, terapeutas, pessoas voltadas para a cura da alma, para pastor. Pastor também é gente e precisa ser curado. Pastor também é gente e precisa de cura. Vamos para a nossa mentoria de hoje? Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Josadac Lima. Eu quero compartilhar com você aqui um tema extremamente oportuno, que é a arte de cuidar do outro. Eu acho que a gente poderia levantar alguns nomes que poderíamos nos basear neles, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Nós poderíamos também recorrer ao próprio Davi, no Antigo Testamento, e outros tantos nomes que estão nas Escrituras Sagradas ou aqueles que não estão, como, por exemplo, Santo Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley e tantos outros, como mesmo nos nossos dias, autores contemporâneos como Timothy Keller e Martin Lloyd Jones e assim por diante. Todavia, eu quero basear esse tema sobre a arte de cuidar do outro, daquele que é o nosso referencial maior e que efetivamente cuidou como ninguém das pessoas. Eu estou me referindo a Jesus. Não poderia ser outro, não é verdade? Jesus, ele é impressionante porque de vários ângulos que você observa o cuidado dele, ele deixa coisas absolutamente explícitas e coisas que ficam um pouco implícito. Eu, de modo bem específico, gostaria de trabalhar algumas coisas que Jesus deixou um pouco implícito, não tão explícito. Então, sobre a arte de cuidar, baseada em Jesus, quero destacar apenas 3 coisas que ficam evidentes em toda a jornada de Jesus. Essas 3 coisas estão ali no texto de João, no capítulo 13, e versículos 36, 37 e 38. Esses textos esses versículos, aliás, faz parte de um contexto amplo, que é aquela última ceia que Jesus participou juntamente com os seus discípulos, algumas horas antes dele ser preso, porque no dia seguinte ele seria crucificado e morto. João 13, na verdade, faz parte de um bloco de capítulos que vai do 13, passa pelo 14, o 15, o 16 e o 17. É um bloco de capítulos onde Jesus expõe o seu coração e também o seu cuidado para com seus discípulos. Então, permitam-me falar apenas de 3 coisas sobre a arte de cuidar do outro. A primeira coisa é que quem cuida não se fundamenta em responder perguntas, e sim necessidades. Então, veja bem o que diz Jesus, aliás, o que diz as Escrituras no capítulo 13, versículo 36. De João 13. Simão Pedro perguntou
a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então, qual que é o ponto implícito que Jesus deixa aqui nesse texto? É que ele não responde à pergunta de Pedro. A pergunta de Pedro é muito clara: para onde você vai? Jesus não responde a pergunta. Jesus só diz assim: para onde eu vou, você não pode ir agora. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está nos ensinando como cuidar de pessoas. Pedro tem uma necessidade forte, íntima, do seu coração. Daqui a pouco a gente vai ver ela. Mas Jesus toca fundamentalmente nessa necessidade. Ele não responde à pergunta pedagógica de Pedro: para onde você vai? Ele responde à necessidade que Pedro tem no coração. E daqui a pouco, nos versículos posteriores, a gente vai observar isso. A segunda coisa implícita nesse versículo 37 do capítulo 13 de João é que Jesus cria um ambiente de confiança onde a pessoa possa ser ela mesma. Este é o segundo ponto em como cuidar de pessoas. Ou seja, nós precisamos criar um ambiente favorável, um ambiente de confiança, um ambiente onde a pessoa possa ser ela mesma e abrir o seu coração e deixar ser tratada. Então veja bem o que diz o versículo 37. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Observe que Pedro falou uma das grandes bobagens, entre muitas que ele falou. Mas ele falou, digamos, esta bobagem com a certeza absoluta de que a pessoa para quem ele estava falando, que é Jesus, não ia incriminá-lo, não ia puni-lo, não ia julgá-lo. Mas qual é essa base? Implicitamente, Pedro sabia que Jesus havia, durante 3 anos, criado um ambiente de liberdade, de confiança. Pedro confiava em Jesus. Ele poderia ser ele mesmo ali, falar o que ele quisesse, sabendo, tendo certeza, convicção, que Jesus não ia expor a pessoa dele, que Jesus não ia confrontá-lo abertamente ou publicamente. Esta é a razão porque esse ponto implícito fica evidente que esta deve ser uma forma de cuidar de pessoas, ou seja, devemos criar um ambiente de confiança e liberdade onde a pessoa possa ser ela mesma. Essa é a segunda razão. E a terceira e última questão está exatamente no versículo 38. E, aliás, o versículo 38 mostra, na primeira frase, quando Jesus responde, diz assim: Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Então dá para perceber que esta pergunta que Jesus faz diz respeito ao versículo 37, ou seja, Jesus questiona Pedro. Jesus tem absolutamente certeza que Pedro não vai dar a sua vida por ele, mas mesmo assim Jesus não o rejeita. Mas aí vem o terceiro ponto, e o terceiro ponto é o seguinte, continuando o versículo 38, em verdade, lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, dá para perceber aqui uma terceira e última razão, ou um terceiro e último ponto que devemos adotar no que diz respeito ao cuidar do outro. O que Jesus faz aqui? Jesus é categórico. Ele chega para Pedro diante do fato de que efetivamente Pedro iria traí-lo e ele deixa bem claro o seguinte: em verdade te digo que antes que o galo cante 3 vezes você me negará. De um certo modo, Jesus arriscou em dizer que antes que o galo cantasse, Pedro iria negar 3 vezes. Se Jesus falasse uma vez,
Tudo bem, se Jesus falasse 2 vezes já era um risco, mas ele falou 3 vezes que Pedro negaria. E ele está avisando Pedro antes do fato acontecer, então Pedro poderia muito bem evitar. Mas Jesus sabia quem era Pedro e sabia também que efetivamente ele ia negar 3 vezes. Mas nessa frase, Jesus coloca 3 coisas. Jesus coloca o fator evento. Ele fala desse jeito, o galo vai cantar, isso é o fato, ia acontecer, um evento. A outra coisa que Jesus deixa muito claro é o fator tempo. Jesus diz 3 vezes, ou seja, dentro do tempo, Jesus diz que ele iria negar 3 vezes. O tempo era curto, porque nesse momento, talvez fosse 9 horas da noite, naquela última noite que Jesus estava com os discípulos naquela ceia, e quem sabe essa negação ia acontecer ali até, digamos, 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã, não sabemos, mas tinha o fator tempo, e dentro desse tempo havia essas 3 negações. Esse é o fator tempo. E o terceiro ponto que Jesus deixa claro é o processo. Ele diz assim, até que, ou seja, havia um processo natural, ia negar 1, ia negar 2, ia negar 3. Mas a verdade é, qual que é o princípio aqui de como cuidar das pessoas? O princípio implícito, como as outras 2 questões, que não devemos responder perguntas, mas sim necessidades quando estamos cuidando das pessoas. E a segunda, que devemos criar um ambiente de liberdade e confiança, onde a pessoa possa ser ela mesma e assim abrir o seu coração. Esta última é que devemos adotar um processo de não impor às pessoas as mudanças, mas sim criar um ambiente de um processo curativo para o seu coração, onde essa pessoa, passo a passo, possa ir reconhecendo as suas falhas e assim tomando atitudes para mudar. Essa é a grande questão. Jesus não impôs, mas passo a passo, no processo que Pedro ia vivendo aquela noite tão difícil, chegou uma hora crucial, que foi quando Pedro negou a 3ª vez, o galo cantou, e as Escrituras dizem, finalizando, em Lucas 22, versículos 60, 61 e 62, que Jesus olhou naquele momento em que o galo cantou e Pedro havia negado a 3ª vez, Jesus olhou para ele e ele se afastou e chorou amargamente. Em momento algum, Jesus disse que Pedro estava errado. Ele simplesmente foi conduzindo aquela situação até o ponto em que Pedro pudesse reconhecer o seu erro e assim chorar amargamente e ser curado. Eis aí 3 pontos. Como podemos cuidar das pessoas? Resumindo, primeiro, não responder perguntas, mas sim necessidades. Segundo, criar um ambiente de liberdade onde a pessoa possa ser ela mesma e assim abrir seu coração. E terceiro, nós devemos criar um processo onde a pessoa possa viver um momento de cura de dentro para fora. E foi isso que Jesus fez e é isso que a gente tem que fazer. Deus abençoe e até.